Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote de Umbanda, dirigente espiritual do Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas e dirigente espiritual da Associação Rosa Branca de Umbanda Independente. E aqui nesse canal divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente, como a praticamos aqui na cidade de Xaxim, no estado de Santa Catarina. Esse é o nosso vídeo número 3 da nossa segunda série. A série que fala sobre a história da Umbanda e o que é Umbanda de acordo com a nossa ótica, a ótica do nosso segmento de Umbanda Independente. No vídeo passado, nós estudamos a respeito de Benjamin Figueiredo, que foi um baluarte da Umbanda, fundador da Tenda Mirim, e também no vídeo anterior falamos a respeito do nosso fundador da Umbanda, Zélio Fernandino de Moraes. Nesse vídeo estaremos falando sobre um baluarte da Umbanda, uma pessoa que fez uma diferença muito grande para o desenvolvimento da religião de Umbanda, foi um grande escritor e elevou o conceito da Umbanda para uma religião intelectualizada, colaborou muito e foi uma pessoa que deixou um marco histórico no segmento de Umbanda. Você sabe quem foi W.W. da Mata e Silva, seu Mata? Se você não sabe, me acompanhe nesse vídeo que a gente vai descobrir junto. Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a Muraê. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Woodrow Wilson da Mata e Silva, W.W. da Mata e Silva. Autor de muitas obras, um grande ícone da religião de Umbanda, um baluarte, uma das pessoas que lutou muito ao lado de Zélio Fernandino de Moraes para organizar a Umbanda e fazer com que ela tomasse corpo, socialmente falando, no Brasil, na época aí no século passado. Se nós olharmos de forma cronológica, fazer uma organização muito humilde aqui, de forma cronológica, podemos dizer que em 1908 a Umbanda surge com Zélio Fernandino de Moraes, através de Gabriel de Malagrida, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, através de Pai Antônio, e dá vida a essa nova religião. Entre 1908 e 1920, Zélio organiza, dá o início, um marco inicial da religião. Em 1920, como nós vimos no vídeo passado dessa série, surge um segundo personagem que foi muito importante também, que foi Benjamin Figueiredo, que através do Caboclo Mirim criou a Umbanda, a Umbanda do Caboclo Mirim, e criou o primado de Umbanda e a Tenda Mirim, aí com características religiosas próprias, elevando aí o conceito e organizando a religião de Umbanda, de uma maneira a classificar, por exemplo, os graus hierárquicos dos médios. Então foi uma pessoa que colaborou muito. Em terceiro lugar, baluarte da religião de Umbanda, vamos falar de W.W. da Mata e Silva. W. da Mata e Silva foi uma pessoa que tinha um conhecimento muito vasto de vários segmentos filosóficos, doutrinários e religiosos. W. da Mata e Silva fundou a escola iniciática da corrente astral da Umbanda. Como nós vimos no vídeo anterior, no primeiro congresso de espírita de Umbanda que teve, em 1941, a Tenda Mirim apresentou através do seu delegado a tese, de que a Umbanda não teria sua origem na África, mas sim no continente de Atlântida e Lemúria, isso levando a origem da Umbanda para um tempo ancestral, para um passado muito mais longínquo do que o passado do povo africano que veio ao Brasil. W. da Mata e Silva, através da escola iniciática da corrente astral a Umbanda, ele criou a Umbanda esotérica. A Umbanda esotérica é um segmento de Umbanda que existe até hoje. A Umbanda esotérica foi criada na Tenda Umbandista Oriental, em Itacuruçá, no estado do Rio de Janeiro. Esse conceito de Umbanda esotérica teve um impacto muito grande na trajetória da Umbanda. Então nós temos Zélio Fernandino de Moraes começando
com elementos sincréticos católicos, uma raiz católica muito forte. Depois nós temos Benjamin Figueiredo, que trabalhou com elementos já da cultura indígena, né? Classificando graus hierárquicos e organizando a religião com termos da língua indígena. E agora nós temos W. da Mata e Silva, que surge nesse contexto, né? Com essa teoria da Umbanda, e ele faz com que isso cresça no sentido do sentido doutrinário. Esse conceito esotérico, ele teve um impacto muito grande no desenvolvimento da doutrina religiosa da Umbanda. Como nós vimos na nossa primeira série, A História Antes da Umbanda, a religiosidade brasileira se desenvolveu com raízes indígenas, raízes africanas, raízes católicas europeias, né? E isso fez com que a religião evoluísse até a época da macumba carioca. Quando a religião de Umbanda surge, pessoas como W. da Mata e Silva trazem conceitos externos que passam a fazer parte do ritual, que também é denominado de Umbanda. Esse conceito de a Umbandã, que foi apresentado no Congresso de 1941 pelo delegado da Tenda Mirim, seu Diamantino Coelho Fernandes, esse conceito ele causou um impacto muito grande e ele teve uma repercussão muito forte no meio umbandista, causando inclusive uma polêmica muito grande por parte daqueles que defendiam que a Umbanda tinha uma raiz africana. Esse conceito, ele foi interpretado, ele é até hoje interpretado por alguns escritores, críticos e estudiosos, como uma tentativa que se teve de cortar totalmente a ligação da Umbanda com as raízes africanas. No entanto, W. da Mata e Silva foi uma pessoa que teve um papel muito importante no desenvolvimento da Umbanda. Ele elevou a Umbanda por conta do trabalho dele como escritor, ele foi um escritor, a Umbanda passou a ter uma imagem mais intelectualizada. Ele foi um intelectual da religião de Umbanda. Ele tem uma coletânea de livros que ele escreveu, que estão aí à disposição para quem procurar até hoje, né? E livros que foram um sucesso de venda, como por exemplo, A Umbanda de Todos Nós. E nesses livros, W. da Mata e Silva traz conceitos da doutrina oriental, da doutrina esotérica. W. da Mata e Silva teve uma ligação muito forte, ele traz um conceito muito forte ligado, no meu ponto de vista, né, na minha humilde opinião, ligado, por exemplo, à cabala judaica. W. da Mata e Silva, ele foi uma pessoa que teve um papel importante na época porque ele combateu o comércio da religião. Ele tem textos que são lembrados até hoje, são textos assim que estão até hoje são muito considerados no meio umbandista, como por exemplo, Aparelhos Umbandistas Alerta, que é um trecho de um livro onde ele fala de uma forma muito severa, muito direta, ele faz críticas contra, por exemplo, pessoas que mistificavam, segundo ele, pessoas que usavam de mistificações para tirar proveito, né, das pessoas leigas, das pessoas que não tinham conhecimento espiritual. Por exemplo, W. da Mata e Silva, ele critica pessoas que usam cocares, por exemplo, pessoas que usam guias, penacho, que ele fala que isso é mistificação, que isso é uma coisa desnecessária, né? Ele é uma pessoa, nos artigos encontrados, nas obras de W. da Mata e Silva, você percebe, por exemplo, que ele critica muito as pessoas que na época tiravam proveito da mistificação, tiravam proveito, né, desse mistério que envolvia a religião de Umbanda e as religiões afro-brasileiras, e através disso criavam, por exemplo, a imagem de Exu com características de animais, né, como ainda em alguns lugares ainda se vê, né, Exu com pé de cabrito, com asa de morcego, com presa de vampiro, e que hoje já se sabe que não é nada disso.
W. da Mata e Silva, ele tem num dos textos que ele apresenta, ele faz um comentário e ele diz assim, que quando as pessoas eram questionadas a respeito dos mistérios da religião, a respeito de um significado mais profundo da religião, as pessoas alegavam assim, a Umbanda tem mironga, sim senhor, mas Congá não diz. Ou seja, uma forma, uma expressão que ele usou para dizer que as pessoas dizem, não, a Umbanda tem mironga, a Umbanda tem mistérios, a Umbanda tem o seu misticismo, só que eu não falo o que é. E isso era uma coisa que ele deixava claro, que isso era uma desculpa, que isso era o argumento de quem, na verdade, não estava preparado, que não tinha conhecimento do que ele interpretava como a verdadeira lei de Umbanda, como ele diz. Então, W. da Mata e Silva colaborou muito nesse sentido, no sentido de desenvolver o senso crítico, no sentido de enfrentar. Ele foi uma pessoa que apresentou um enfrentamento direto com o que se praticava na época, questionando, perguntando, colocando a prova e, acima de tudo, ele foi uma pessoa que teve coragem de enfrentar aquele comércio que chegou a ser considerado aí, de certa forma, até marginalizado, que era uma especulação para com a ignorância das pessoas, alimentada por um misticismo que era provocado na época. W. da Mata e Silva, no seu livro A Umbanda de Todos Nós, ele apresenta da página 45 à página 48, ele apresenta uma explicação para a origem da Umbanda, segundo a tese que foi apresentada lá, ainda no Congresso de Umbanda, pelo delegado da Tenda Mirim, e ele diz que a Umbanda, ela, segundo ele, ela teria origem lá, como eu disse anteriormente, em Atlântida e Lemúria. Ele apresenta essa imagem que eu vou mostrar para vocês, que é uma parte da página do livro, aonde ele pega a escritura, símbolos, que segundo ele seriam do alfabeto ariano, da escritura adâmica e do alfabeto Vatã, o adâmico, que seria um alfabeto ancestral da humanidade. E ele apresenta e dá uma explicação, dizendo que através da escrita, a palavra Umbanda teria, origem ancestral. Segundo ele, a palavra correta seria a Umbandã, que ela passa, inclusive, a ser o nome do ritual da Umbanda esotérica. A Umbanda esotérica passa a ser chamada a Umbandã. E ele, através desse alfabeto, através desses símbolos, ele tenta justificar. Ele faz alusão a uma origem, vamos dizer assim, até hinduísta da religião da Umbanda. Então ele arremete a origem da religião de Umbanda para muito antes do povo africano, para muito antes, como eu disse no vídeo anterior, quando falamos de Benjamin Figueiredo, quando houve o congresso, se alegou até que a raça africana, os escravos que trouxeram a Umbanda para cá, eles teriam até desvirtuado a prática da Umbanda, prejudicado ela, e que na verdade essa prática ela era muito mais pura, vamos dizer assim, quando ela estava lá no continente de Atlântida e Lemúria. Então é desta forma que W. da Mata e Silva, na sua obra A Umbanda de Todos Nós, tenta justificar, segundo ele, defende essa tese de que a Umbanda teria essa origem ancestral. Então W. da Mata e Silva, ele sugere ligações da religião de Umbanda com religiões ancestrais, com um tempo ancestral da humanidade, vamos dizer assim. Ele cita conceitos ocultistas na sua obra, ele cita conceitos da cabala judaica, ele cita conceitos da Rosa Cruz, teosofia, hinduísmo, e ele apresenta, sim, no meu ponto de vista, uma característica muito forte de uma ligação para com a cabala judaica. Quando falamos de cabala judaica, eu acho muito importante citar um ponto que hoje está fácil de encontrar aí quando você faz uma pesquisa na internet. No ano de 1534, nasceu Isaac Luria. Isaac Luria
era filho de alemães e ele foi criado por um tio e ele foi educado por professores judeus. O que ocorre é que essa pessoa foi um grande estudioso da cabala judaica. E ele criou um sistema cabalístico hierárquico no formato de árvore, que é dividido em 10 partes ou 10 frutos, como se diz, que é chamado de a árvore da vida. Eu estou mostrando para você aí a imagem, né? Uma imagem da árvore da vida. No entanto, se nós procurarmos, por exemplo, na internet hoje, já existem autores que estão apresentando a árvore da vida segundo os orixás. Então eu achei importante registrar aqui que a árvore da vida, ela tem sua autoria com Isaac Luria. Ela tem sua origem na cabala judaica. E que esse estudo, esse sistema, é um sistema cabalístico. E ele não tem uma origem na África, ele não tem uma ligação com o povo banto ou com o povo iorubá, né? A menos que alguém que seja banto ou iorubá, ou iorubano tenha estudado a cabala judaica. Então, hoje, nós podemos ver de que sim, existe e persiste e continua, né? Esse sincretismo. Mas como o nosso compromisso nesse canal, nesse vídeo, é apresentar a Umbanda com dados e fatos, achei importante registrar, dar o mérito a quem eu tenho, que a árvore da vida tem sua autoria com Isaac Luria, né? E que ela é um sistema cabalístico hierárquico aí da cabala judaica. Não é de hoje que nós vemos falar sobre os 4 elementos. E hoje muito se fala, muito se sincretiza, muito se encaixa, vamos dizer assim, de forma humilde, né? A condição dos orixás, ou seja, dos guias e protetores, com manifestações alinhadas com os elementos. Nesse sistema hierárquico da árvore da vida, da cabala judaica, ele tem essa apresentação, ele faz ele apresenta esse conceito dos elementos. Uma das coisas que W. da Mata e Silva traz nas suas obras são citações, por exemplo, a respeito de Eliphas Levi, né? Nós arremetendo aí, Eliphas Levi foi um ocultista, até praticante do hermetismo, até onde meu humilde conhecimento me permite saber. Então, W. da Mata e Silva trouxe esses conceitos ocultistas, herméticos, né, para dentro da religião de Umbanda. Eu falo isso aqui para que nós possamos identificar em ordem cronológica dos acontecimentos, para que nós possamos identificar na história o que é ligação africana, o que é ligação indígena, o que é ligação brasileira e em que momento a Umbanda começou a receber uma gama de informações por parte de intelectuais como W. da Mata e Silva, uma gama de informações externas. E passa a tomar corpo a nível de Brasil, principalmente porque W. da Mata e Silva foi um grande escritor, né? Foi uma pessoa que elevou o conceito da Umbanda para uma religião de intelectuais e escritores. E ele impactou, influenciou muito, né? O contexto da religião e o conceito da Umbanda, né? Inserindo aí práticas oriundas de outras fontes doutrinárias e religiosas. W. da Mata e Silva, assim como Benjamin Figueiredo, apresentou uma versão particular das 7 linhas de Umbanda. Então vamos lá. Nós vamos ter um vídeo exclusivo para falar das 7 linhas de Umbanda. Mas apenas para que a gente possa organizar nossa linha de raciocínio, as 7 linhas de Umbanda foram apresentadas por Leal de Souza, que foi um escritor que estudou a manifestação dentro da tenda da Nossa Senhora da Piedade e escreveu um livro que fala das 7 linhas de Umbanda. No entanto, Benjamin Figueiredo, que nós vimos no vídeo anterior, também criou a sua versão das 7 linhas de Umbanda. E agora nós temos W. da Mata e Silva, que apresenta também a sua versão das 7 linhas de Umbanda. No entanto, W. da Mata e Silva apresenta uma coisa inédita. Benjamin Figueiredo usou nomes de orixás, né? Usou os orixás
para classificar as 7 linhas de Umbanda. E W da Mata e Silva também o faz. O que é uma coisa que eu convido você a pensar. Se havia um esforço tão grande de desligar a Umbanda da sua raiz primeira, que seria o povo africano, por que usavam o nome de orixás, né? Para a gente pensar. Agora, o que ocorre também é assim, e se a Umbanda não tem ligação com o povo africano, por que se usa o nome de orixá? No entanto, nome de orixá se usa até hoje, quando se fala de 7 linhas de Umbanda. Mas voltando ao caso das 7 linhas de Umbanda de W da Mata e Silva, W da Mata e Silva apresentou uma versão, dois termos inéditos no meio umbandista. Ele apresentou a linha de Iori e Iorimá. Essas 2 linhas de Umbanda são linhas da Umbanda esotérica e não da Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes e não da Umbanda de Benjamin Figueiredo. Então nós temos aí uma trajetória de 1908 da fundação de Umbanda, que passa por Benjamin Figueiredo, que vai a W da Mata e Silva, agora com uma terceira visão das 7 linhas e com 2 linhas com nomes novos, né, que adentram o universo umbandista aí, então trazendo esse conceito que era o ponto de vista de W da Mata e Silva. Então era importante registrar aqui, para que você que é um aprendiz, um estudioso, ou até mesmo uma pessoa que possa me corrigir, caso eu esteja errando, né? Ficarei agradecido. Mas que você possa registrar e possa saber que Iori e Iorimá são 2 linhas que surgiram com W da Mata e Silva na Umbanda esotérica, e não com o Zélio Fernandino de Moraes. Além das linhas de Iori e Iorimá, W da Mata e Silva, ele traz cada uma das linhas com uma ligação com um anjo correspondente à linha e uma ligação com um planeta. Então ele traz para o universo umbandista, além do esoterismo, ele traz a astrologia e ele também traz aí a crença nos anjos, tá certo? Que é uma crença também ligada aí à religião hebraica. A doutrina de W da Mata e Silva tem um ponto que, na minha opinião, foi o mais impactante no desenvolvimento da religião de Umbanda. Acabou por influenciar vários segmentos das religiões e vou usar aqui dizer que talvez tenha influenciado todos os segmentos de Umbanda. W da Mata e Silva traz uma doutrina a respeito de pontos riscados. E ele diz, segundo o que ele apresenta em suas obras, que o ponto riscado tem ligação com o alfabeto adâmico ou Vatan. Esse alfabeto seria um alfabeto ancestral, lá do início das primeiras raças humanas, e esse alfabeto é muito citado aí pela teosofia de Helena Blavatsky, e aí por autores aí que falam desse alfabeto ancestral. Então, W da Mata e Silva, segundo ele, o que as entidades estariam riscando, quando riscam um ponto para se identificar, seriam uma forma de comunicação com uma escrita ancestral, com uma escrita antiga. E ele codifica o ponto riscado. Ele diz que para se identificar um ponto riscado, é necessário que se analise 3 requisitos. E, segundo ele, um ponto riscado deveria ter a flecha, a chave e a raiz. Como você está vendo nessa imagem, segundo W da Mata e Silva, cada uma dessas 3 flechas indicaria, teria um significado muito particular. E além dessas flechas, cada flecha deveria ter a raiz e ela deveria ter a chave. Agora, eu também vou apresentar para você um ponto riscado completo. Aí, segundo eu pude estudar, esse ponto estaria significando as 7 linhas. Seria um ponto que identificaria um ponto com um significado muito amplo. Então, nós teremos um vídeo
exclusivo para falar de pontos riscados mais adiante, não vou me ater muito aqui. Mas veja que esse ponto não é um ponto simples de se fazer, não é um ponto simples de se riscar. E se você aí, né, olhar para esse ponto nesse vídeo e pensar que o seu preto velho talvez risque uma cruz e um galinho de arruda ou uma tesoura, você não fique preocupado não. É só para que você saiba diferenciar os conceitos da Umbanda esotérica e o quanto eles são diferentes da Umbanda, o que eu vou chamar aqui de Umbanda popular, certo? Então, eu vou apresentar agora para você uma imagem com 2 pontos. Um seria um ponto riscado da Umbanda esotérica, né, dentro da doutrina de W da Mata e Silva, dentro da Umbandã, e você está vendo o outro ponto aí, que é um círculo com uma estrela de 5 pontas e uma cruz que, vamos dizer assim, poderia ser um ponto aí de um preto velho que se manifesta na Umbanda popular e se identifica através desse ponto ou se comunica ou comunica alguma coisa através desse ponto. Estou apresentando essa imagem apenas como um comparativo para que você que está assistindo esse vídeo possa identificar aí a diferença entre um ponto, né, e outro, de acordo com os segmentos diferentes de Umbanda. Ok? Então, se você às vezes se depara numa situação em que sua entidade risca um ponto mais simples, certo? E uma outra entidade risca um ponto, talvez com características esotéricas, né? Aí usando essa característica da Umbanda esotérica, a minha intenção nesse vídeo foi levar a você tranquilidade, para você entender que há várias Umbandas, há várias doutrinas, né? Há vários segmentos e cada uma delas tem o seu desenvolvimento mediúnico, de acordo com cada casa, de acordo com cada sacerdote, de acordo com cada doutrina. Todas são magníficas, todas são maravilhosas, todas são partes da nossa história, né? Esses são nossos ancestrais que trouxeram a religião até os nossos dias e que enfrentaram dificuldades diferentes das dificuldades que enfrentamos hoje, numa sociedade muito diferente da sociedade que nós estamos vivendo. É importante recordar que naquele tempo, né, as leis eram outras, nós não tínhamos a Constituição como nós temos hoje, né, a política era diferente, era um contexto bastante complicado. Mas o que nós temos que considerar é que W da Mata e Silva foi um intelectual, foi um escritor, foi uma pessoa que trouxe conceitos totalmente diversos, né, para com aquilo que existia na época e fez com que a Umbanda tivesse um outro caminho, certo? A Umbanda de Zélio permaneceu, a Umbanda de Benjamin permaneceu, a Umbanda de W da Mata e Silva permaneceu. Ambas existem até hoje e como nós veremos no próximo vídeo, existe uma outra histórica também que fez parte. Cada uma delas é um segmento. Eu não estou aqui para dizer que uma é melhor do que outra, ou para criticar, ou para julgar. Não tenho essa intenção. A intenção desse vídeo é apresentar a diferença. E a intenção do nosso trabalho é mostrar ao estudante que existem coisas diferentes. Mas nós temos, no meu ponto de vista, que entender quando as coisas ficaram diferentes. Por que elas ficaram diferentes? Porque se nós olharmos todo o universo da Umbanda, o estudo acaba se tornando muito confuso. Porque às vezes se estuda uma coisa, outra casa estuda outra, olha num vídeo vê de uma forma, olha no outro vídeo vê de outra, e vai fazendo uma grande confusão que a gente não sabe. Imagine um médium que está aí trabalhando há 20 anos, que trabalha na Umbanda, vamos chamar de popular aí, né? Que incorpora um preto velho, risca um ponto simples, mas já tem um longo trabalho de caridade, e de repente se depara com uma situação de uma coisa mais elaborada, e acha talvez que a sua caminhada não foi uma caminhada correta. Ou vamos dizer assim que o médium iniciante talvez olha aí para, né, a árvore da vida, segundo a doutrina de algumas casas, e diga, nossa, quando que eu vou poder entender isso? Então é importante saber que são teorias externas à origem, à Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes. Vieram muito tempo depois do surgimento da Umbanda. E se você estudou
assistiu a primeira série, que é a história antes da Umbanda, estudou os detalhes que estão apresentados lá, você vai entender que esses segmentos de Umbanda, eles não têm ligação com a Embanda, que foi a origem que veio, a origem africana, a fonte africana que veio ao Brasil. Então eu quero aqui, né, registrar o meu agradecimento a W. da Mata e Silva, que foi uma pessoa que elevou o conceito da Umbanda para uma religião intelectualizada, foi uma pessoa que combateu a marginalidade, combateu a mistificação, combateu o comércio, né, desmedido na religião, foi uma pessoa que teve coragem de se expor, foi uma pessoa que teve coragem de cobrar das lideranças da época que a Umbanda tivesse respeito, né, dignidade. Ele foi um grande lutador ao lado de Zélio Fernandino de Moraes, ao lado de Benjamin Figueiredo, para que a Umbanda se legalizasse. Ele participou desse processo, né, teve uma influência muito grande. Então eu quero registrar aqui o meu agradecimento. Quero dizer para vocês que Zélio fundou a Umbanda, Benjamin fundou a Umbanda da Tenda Mirim, W. da Mata e Silva intelectualizou e também fundou o terceiro segmento aí, que é a Umbanda Esotérica. Juntos eles trabalharam para o Congresso de 1941 e para a legalização da religião de Umbanda. Mas eles não estavam sozinhos. E eles estavam com uma pessoa que eu particularmente tenho uma admiração muito grande. Eles tiveram o auxílio de um quarto baluarte da Umbanda, que se chamou Tancredo da Silva Pinto, o Tatá de Inquice, como ele foi chamado. E Tancredo da Silva Pinto teve uma participação, vamos dizer assim, impactante na história. Ele causou um impacto muito grande no decorrer do desenvolvimento da Umbanda. Para entendermos a história do nosso quarto baluarte, que é Tancredo da Silva Pinto, nós precisamos estudar antes o que aconteceu no Congresso de Umbanda de 1941. Então eu comecei com você nessa série na criação da Umbanda, em 1908. Eu caminhei com você até 1920, com Benjamin Figueiredo na fundação da Tenda Mirim. Eu caminhei com você até 1940, com W. da Mata e Silva na fundação da Umbanda Esotérica. E agora nós vamos para o Congresso de Umbanda que aconteceu em 1941. E isso nós vamos assistir no nosso próximo vídeo. Até lá, eu deixo a todos o meu fraterno Saravá. Pomedipi, pomedipi, na inoayete, pomedipi.